não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia, o que escutais pelo ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por algumas moedas, no entanto, nenhum deles cai no chão, sem o conhecimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Assim, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Tenhais medo. Medo é uma realidade presente em todas as gerações. E há, segundo a psicologia, aquele medo que é um elemento da natureza, que trabalha com a sobrevivência de cada homem e de cada mulher, que trabalha com a preservação dos seus, mas com aquele medo que paralisa, traumatiza, nos impede de progredir, e, sobretudo, aquele medo que nos afasta, que nos deixa frios e que muitas vezes incorre na ruptura de nossa intimidade uns com os outros, sobretudo com Deus, que é a proposta para a nossa liturgia desse 12º domingo do tempo comum. Como vez ou outra eu gosto de trazer, o número 6 do nosso folheto, a chamada oração coleta, ela é um resumo, uma sinopse da intenção da liturgia vigente. Lá, na oração ao Pai é dita assim: Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida, não é só para agora, por toda a vida, a graça de vos amar e temer. Lembremos, nós estamos no pós-paraíso, ou seja, aquela experiência de Adão e Eva que viviam em harmonia e comunhão com Deus, mas preferiram a si mesmos a Deus, ou seja, desconfiaram do amor de Deus, não respeitaram a Deus. Pois esse temer aqui não é ter medo, mas ter respeito, ter reverência, ter gravidade para com as coisas de Deus. Pois se nós cairmos no achismo, de repente trataremos Deus como sempre parecer nosso, né? Deus não é esse. Deus é Deus e no seu amor torna-se nosso amigo, mas Ele é Criador e nós criatura. Segue a oração: pois nunca cessai de conduzir os que firmais no vosso amor. Sim, Deus nos conduz e Deus vai nos firmando, nos sustentando em seu amor. Só que isso exige a nossa liberdade. Na experiência teológica da igreja, não existe uma resposta forçosa, é livre. Eu tenho que ceder à atração que Deus provoca em mim e, cedendo a isso de forma livre, dizer a Ele: sim, Senhor, eu quero viver em Ti. Mas essa liberdade de quero viver em Ti é uma consequência da atração de Deus e, sobretudo, de sua escolha. Porque isso é importante frisar, senão poderíamos cair no orgulho, na vaidade e na soberba de achar que somos nós que escolhemos a Deus. Mas é o contrário. Sempre é Deus quem nos escolhe, nos quer e nos atrai. Tanto é que o profeta Jeremias, nesse capítulo 20, que nós ouvimos hoje, lá no número 7, na primeira leitura, vai justamente versar sobre isso. Jeremias, a dado momento, ele diz: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Jeremias é um profeta diferente, porque
peguemos a profecia bíblica, geralmente são homens mais avançados em idade. Jeremias é um jovem que é seduzido certamente pela fé do seu povo, e nessa sedução ele se entrega corpo e alma. Só que a dada hora, Jeremias percebe que quanto mais ele avança em Deus, mais ele experimenta perseguições e desafios. Ele sente o peso das adversidades, ele é macerado, ele é muitas vezes vilipendiado, desrespeitado totalmente, inclusive pelos seus amigos. Certamente ele deve ter pensado com amigos como esse, para que inimigos, na verdade. Só que quando ele começa a pensar em desistir, como às vezes eu penso, como às vezes eu me proponho, achando que a saída é a desistência, é o desvio, é o abandono, é a retração, Jeremias então percebe: não, epa, Deus é a minha causa. Em hebraico, Adonai Nissim, Ele é a nossa bandeira, é por Ele que eu marcho, é por Ele que eu sigo, é por Ele que eu vou caminhando nas estradas deste mundo rumo ao céu. Porque vai lembrar Santa Teresinha: Deus jamais nos deixará cair de suas mãos. E aí, queridos irmãos e irmãs, o texto do Salmo é certamente uma oração de confiança, uma oração de compreensão. O salmista diz: atendei ao Senhor pelo vosso imenso amor. Sim, Deus nos ama e nos ama gratuitamente, e no seu amor, necessitamos dele, ele vai nos sustentando. O salmista fala que por causa dele, ele sofreu tantos insultos. E essa é uma verdade. À medida que você se entrega a Deus, à medida que nós nos colocamos a serviço de Deus, vamos nos comprometendo, sai às vezes até de dentro da própria família palavras que muitas vezes soam como que grande desrespeito, dizendo: para quê? Para que essa experiência de pautar a sua vida domingo a domingo? Para que esses compromissos? Para que essa entrega a essa religião de homens? São tantas as formas de desanimar que nós encontramos, que às vezes realmente nos sentimos motivados à desistência. Mas o salmista vai dizer, inclusive Jesus dirá isso depois no Evangelho: pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. E aí, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos nos esquecer daquela realidade do paraíso, quando os primeiros pais, Adão e Eva, desconfiaram do amor de Deus. E São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele desenvolve a sua pérola teológica, que é a carta aos Romanos. São Paulo então diz que o pecado entrou no mundo por um só homem, na natureza de Adão e de Eva. Ao entrar nesse pecado, entrou a morte. O catecismo da igreja diz que nós fomos feitos mortais, sempre. Mas como nós vivíamos em comunhão e vivíamos no paraíso, essa mortalidade, ela tinha um limite. Deus nos imunizava, por assim dizer, e dessa forma nós não iríamos experimentar o peso da morte e as consequências dessa separação. Mas quando o homem e a mulher se voltam a essa oferta de Deus, são tentados a serem outros deuses e não reconhecerem-se como criaturas, eles abandonam o projeto. E aí a morte vem com toda a sua força. Por isso que São Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. E morte aqui não somente a morte a biológica, mas também a morte só é a morte da graça. E aí nós vamos entendendo que o inferno não é um lugar com labaredas de fogo. O inferno é um estado de espírito. Quando nos afastamos do Senhor, vivemos no mundo infernal. Mas quando estamos lutando com a graça dele para a comunhão com ele, nós vivemos um estado celestial. São Paulo então faz entender que Adão e Eva pecaram, coração, e eles agiram. Só que o gênero humano entrou nessa conta, não por ação, mas por propagação. Vamos dizer que São Paulo antecipou os
seja, nós todos, seres humanos, em todas as gerações posteriores aos pais Adão e Eva, nós todos temos a natureza frágil, inclinada ao mal, como vai sintetizar depois Santo Agostinho. Só que São Paulo diz uma coisa muito importante: o pecado já existia, só que ninguém sabia o que era pecado, porque ainda não tinha sido dada a lei. É quando Moisés sobe ao Sinai, Deus entrega para Moisés as tábuas da lei, e ali a lei vai iluminar a vida dos seus, e a partir de então eles e elas saberão o que foi feito de errado. Na mente do legislador civil, a ninguém é dado desconhecer a lei. Todos nós temos que saber o que é certo e o que é errado. Se alguém não sabe, é porque o Estado está em falência. E o Estado, na visão de um inglês Thomas Hobbes, serve para promover a vida e, sobretudo, alimentar em nós a compreensão da lei e da justiça. Só que na igreja é diferente. A mente do legislador eclesiástico diz que quem ignora não peca. Por isso que na vida eclesial a importância da catequese, para que nós saibamos, sobretudo pelas vias ordinárias, comuns, o que é certo ou errado fazer. E como isso se dá na meditação da palavra de Deus, na oração pessoal que abre a nossa consciência para a escuta da voz de Deus. Por que eu falei de modo ordinário? Porque é um modo cotidiano. Talvez alguém tenha alguma roupa, algum êxtase, alguma revelação especial. Isso não é um dia, é algo extraordinário. São Paulo então vai desenvolvendo muito bem. Se a lei nos fez ver que o pecado era grande, maior do que esse pecado é a graça de Deus. Só que nós não podemos encarar a vinda de Cristo a nós como sendo algo provocado por pecado. Se nós alimentarmos essa ideia, o que estará acontecendo? Nós estaremos dizendo que Deus não foi livre, Deus nos entregou por amor. Então, sim, maior do que o delito é a graça, e ela é de graça, ela é dada por amor. Assim como nós nos afastamos do paraíso de Deus, e Deus nos pôs para fora, na figura de Adão e Eva, é Deus quem nos busca e sempre vai nos buscar na figura visível, perceptível do amor, que é seu Filho Jesus. E é Ele que vai dizer a mim e aos senhores e senhoras hoje: não tenhais medo. E que lindo! O amor nos diz isso. Não fiquemos paralisados. Avancemos. Acreditemos. Tenhamos esperança. Renovemos a certeza de que cremos num Deus que até os cabelos nossos já contou. Os meus são fáceis, são poucos. Imagina esse povo de cabelos brancos e barbas brancas, que dificuldade. E a pessoa já se contando fio a fio, eles deram, que luta. É difícil, viu, Gustavo? Essas barbas ruivas aí, não é fácil, não. Pois Deus nos conhece em cada fibra, em cada realidade. Por quê? Porque por amor nos fez, por amor nos constituiu, por amor nos engendrou. Para quê? Para que fôssemos felizes. Daí que São João vai dizer que Deus é amor, e na primeira carta dele vai dizer que o amor expulsa o medo. Amar significa crer, e crer significa confiar. Irmãos, irmãs, não tenhais medo. O nosso Deus se chama amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre ser louvado, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, imploremos a Cristo, Filho de Deus, para que sua força nos guarde no caminho da vida. As coisas serão Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Ó Cristo, sinal visível do amor do Pai, enchei a vossa igreja de coragem, de
de esperança, de alegria, para que ajude a humanidade a vencer os medos e as escuridões, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, servo sofredor, ajudai-nos a superar com paciência, dedicação e amor os dramas que afligem o mundo, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Ó Cristo, verdadeiro bem-aventurado, diante dos maus ruídos de informações, diante das más notícias e das crueldades, dai-nos coragem de confiar no coração do Pai, nós vos pedimos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Rezemos juntos a oração do dizimista. Fazei que eu Seja um dizimista consciente, que a cada dízimo que eu devolver seja realmente agradecimento e reconhecimento da tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, prosperidade e bênção. Ajudai-nos a desenvolver com liberdade e com justiça. Tire todo o egoísmo do meu coração. Que eu possa amar cada vez mais os meus irmãos. Quero ser instrumento de paz e união em tuas mãos. Que o meu dízimo seja um ato de amor a ti, Senhor, e a tua igreja. Amém. E agora, com o nosso canto